Segunda leitura da Parashá de Kitavó, quando você acabar de tirar o dízimo do seu cereal no terceiro ano, o ano do dízimo, você vai dar para o Levi, para o convertido, para o órfão, para a viúva, eles vão comer na tua cidade, nos teus portões, ou seja, na tua cidade, e vão se satisfazer. Ou seja, está falando aqui no terceiro ano que você já vai terminar de separar os dízimos. Aqui a gente vê que a Torá está determinando um tempo para acabar com todos os dízimos e fazer o vidu e a confissão, que na verdade é afirmar que a pessoa fez tudo certinho e contar o que fez o dízimo, entregou o que é para dar para o Cohen, para o Levi, para o pobre, como está explicado, ao final de 3 anos você vai tirar o dízimo, quer dizer, tem que tirar todo ano, mas prazo máximo é em 3 anos. Aqui está escrito Miketz ao fim. E lá na frente fala, ao fim de 7 anos, depois do ano de Shemitah, vem o ano de Raquel, o ano da congregação, que junta o povo na festa de Sukkot, uma longa história. Assim como lá está se tratando de um regra, de uma festa de Yom Tov, que é o Sukkot, aqui também está se tratando de uma festa. Será que, como lá está se tratando de Sukkot, aqui também seria Sukkot? Na véspera de Sukkot a pessoa vai fazer esse pronunciamento dos dízimos? Então, por isso está escrito, o Talmud Lomar vem para o Torá e fala para a gente, quando você vai completar os dízimos do terceiro ano, ou seja, é a festa que os dízimos acabam nele, justamente no Pessach. Por quê? Tem muitas árvores que só vão ser colhidas depois de Sukkot. Então, realmente terminar os dízimos do terceiro ano é no Pessach do quarto ano. Então, toda aquela pessoa que ela deixou os seus dízimos, não deu ainda, nessa véspera de Pessach ele tem que realmente acabar, terminar, entregar tudo que tem que ser dado para suas respectivas pessoas. O ano do dízimo, como assim o ano do dízimo? Todo ano tem que dar dízimo? Um ano que não é dos dízimos que você estava acostumado a dar, você vai dar só um, e não igual aos 2 dízimos que você deu nos 2 anos antes. Como assim? Vamos falar antes de ver no texto do Rashi. Tem 7 anos, que no 7º ano é o ano sabático, o ano de Shemitah. No ano 1, 2, 4 e 5, a pessoa ela tira terumá para o Cohen, depois tira 10% do que sobrou para o Levi, que é o Maser Rishon no primeiro dízimo, e mais 10% do que sobrou, Maser Sheni, o segundo dízimo, para ser consumido em Jerusalém. No ano 3 e 6, esse segundo dízimo não é, e sim é dado para o pobre, Maser Ani. Então, ano do Maser quer dizer o ano que tem o Maser, não tem o segundo que você estava acostumado, e sim tem o do pobre. Vamos ver. Primeiro ano de Shemitah, existe essa lei do Maser Rishon, que é dar o 10% para o Levi. Existe o Maser Sheni, o segundo dízimo, que vocês vão consumir em Jerusalém, o dízimo do teu cereal, teu vinho, teu azeite. Então são 2. Esse ano aqui, o terceiro ano, só tem um desses 2. Qual é? É o Maser Rishon, o primeiro dízimo, que é para o Levi. E em vez do Maser Sheni, que ser consumido em Jerusalém, você tem o Maser Ani, o Maser do pobre. Como a gente sabe que tem o Maser do Levi no terceiro ano, está escrito, você vai dar para o Levi o que ele merece. Então é o dízimo do Levi, o Maser Rishon. E isso que fala do convertido, do órfão, da viúva, está querendo dizer que as pessoas que estão com dificuldade, que estão se adaptando, são pessoas menos afortunadas, é o dízimo do pobre, Maser Ani, que no terceiro ano e no 6º é dado. Eles vão comer na tua cidade, vão satisfazer, ou seja, você tem que dar um presente suficiente para satisfazer. Você não pode dar muito pouco para cada pessoa. Daqui a gente aprendeu que não se diminui para um pobre, quando ele vai lá pegar no montinho de cereal, você não pode dar menos que meio cavo de trigo, ou seja, uma quantidade considerável, pelo menos, para cada pobre que for lhe pedir. Você vai falar perante Hashem, teu Deus, eu já terminei, ou seja, eu já entreguei tudo que tinha que ser dado, sagrado da casa, e também dei para o Levi, para o convertido, para o órfão, para a viúva, tudo conforme a tua mitzvah que você me ordenou, não transgredi a tua mitzvah e eu não esqueci. Como assim falar perante Deus? Você deve confessar, ou seja, declarar que você deu os seus dízimos. Biarte Kodesh, o que é o sagrado? É o Maser Sheni, o Netarevaya, o plantio do 4º ano, que também deve ser consumido em Jerusalém. E daqui vim te ensinar que se você, por algum motivo, não usou, não consumiu aqueles dízimos dos primeiros 2 anos, não levou para Jerusalém, precisa levar agora, precisa terminar, precisa ser consumido, não pode deixar mais tempo do que isso. E também dei para o Levi, está se tratando do primeiro dízimo, que é exatamente dado para o Levi. E também fala vegam, e também vai incluir trumá e bikurim, trumá que é para o Cohen 2%, e bikurim as primícias das 7 espécies da terra de Israel. Quando fala do convertido, órfão e viúva, está uma alusão para o Maser Ani, o dízimo do pobre. Fiz tudo de acordo com a sua mitzvah, ou seja, eu fiz na ordem que você me ordenou. Eu não antecipei a trumá para o bikurim, por exemplo, ou o macer para a trumá, ou o segundo para o primeiro. Tem uma ordem. Primeiro o bikurim, as primícias, depois trumá para o Cohen, depois o Maser Rishon para o Levi e depois o Maser Sheni. A trumá é antes, por quê? Porque ela é chamada de Ereshit, o princípio, desde o momento que ela é chamada de cereal, como está escrito, você não pode atrasar, ou seja, você não pode mudar
a ordem correta de tirar os dízimos. Não transgredi das tuas mitzvot, eu não separei de uma espécie sobre outra espécie, de um trigo sobre uma cevada, ou da safra nova sobre a antiga, fiz exatamente como está na ordem. Eu não esqueci de abençoar Hashem, de falar as brachot, de afrashat masro, de tirar os dízimos. Eu não comi, estando em luto, desses dízimos dele, não usei, não exterminei ele, estando impuro, e não dei para ele para morto. Eu escutei a voz de Hashem, meu Deus, eu fiz tudo o que ele me ordenou. Daqui a gente aprende que é proibido um onena, uma pessoa que ela tem um parente próximo que faleceu e ainda não foi enterrado, ele não pode comer do maser sheni, desse dízimo que é consumido pelas pessoas em Jerusalém. Eu não também exterminei impuro, ou seja, tanto faz se eu estava impuro e o dízimo estava puro, ou se eu estava puro e o dízimo estava impuro, não consumi dessa maneira. E onde quem sabe a proibição de fazer isso? Está escrito, não, você não pode comer na tua cidade, você precisa comer em Jerusalém o maser sheni. Mas não só isso, você não pode comer igual você come na sua cidade, ou seja, com impureza, tanto da pessoa ou do alimento. Como está explicado também sobre os sacrifícios que estão impróprios, bicharecha, torrente, você vai comer na tua cidade, impuro, impuro, ou seja, o dízimo não pode ser consumido dessa maneira, que igual o normal que está falado em outro lugar, que pode ser com impuro, o dízimo não pode ser consumido com impureza nem da pessoa, nem do alimento. E eu não dei dele para morto, ou seja, não vendi aquela comida e usei do dinheiro para fazer um caixão ou mortalha, tudo isso. Escutei a voz de Hashem, ou seja, eu levei para o Beit HaBechorá, para a casa escolhida, para Jerusalém. Eu fiz tudo como Hashem me ordenou, ou seja, eu alegrei as pessoas com o maser sheni e também fiquei muito feliz com ele. Samart e vesimart. Interessante que primeiro fala samart, alegrar os outros, depois alegrar a própria pessoa. Hashkifa, veja de lá do seu local sagrado dos céus e abençoe teu povo de Israel e a terra que você deu para a gente, como você jurou para os nossos antepassados, uma terra que jorra leite e mel. Hashkifa, a gente vê, depois que a pessoa falou que ela fez tudo certinho, então ela declara a Hashem, nós fizemos o que você decretou, faça você o que está sobre você, a tua parte. Como está explicado que se a gente seguir as dogmas, então Hashem fala, vou dar chuvas, vou dar berachot, então faça você a sua parte, você deu para a gente como você jurou para os nossos antepassados, ou seja, igual como você jurou para os nossos antepassados a dar para a gente, você realmente fez, você deu para a gente uma terra que jorra leite e mel.